Fala galera, beleza? Tô aqui de volta, gravando o primeiro vídeo do Bora Falar Direito. Queria começar agradecendo aí toda a galera que curtiu, que apoiou a ideia, que comentou. Bom, primeiro tema vai ser extraterritorialidade. Nosso querido amigo Ujo aí que pediu, e o pedido do cara a gente não pode ouvir e deixar pra lá, né? Bom, o que é importante falar sobre a extraterritorialidade? Nada mais é do que o Brasil poder aplicar a lei brasileira para os crimes praticados fora do território brasileiro. Está previsto lá no artigo 7º do Código Penal e tem duas hipóteses de extraterritorialidade. Primeiro, prevista no inciso 1º, é a extraterritorialidade incondicionada, ou seja, o Brasil não precisa satisfazer nenhuma condição para aplicar a lei. Basta que o agente pratique o crime no território estrangeiro, o crime que está no rol lá. Diferente da condicionada, que o Brasil vai ter que satisfazer algumas condições se quiser aplicar a lei brasileira. Bom, vamos lá. Extraterritorialidade incondicionada. Quais são os crimes? Contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Suponhamos que a Dilma vá para a Argentina, por exemplo, fazer uma conferência, uma reunião lá. Aí o cara sai daqui, vai lá para a Argentina para querer atentar contra a vida da Dilma. Vai querer matar a Dilma lá. Burro, né? O cara vai sair daqui, vai para lá, vai cometer um crime lá e também vai responder pela lei daqui. Segundo, os crimes contra o patrimônio ou a fé pública da União, dos Estados, do Distrito Federal, empresas públicas, etc. Terceiro, contra a administração pública, quando for praticado por quem está a serviço dela, é importante isso. E quarto, os crimes de genocídio, se o cara for brasileiro, ou se a pessoa tiver domicílio no Brasil, independentemente da nacionalidade dele. Bom, como eu já falei, a incondicionada basta a mera prática de um desses crimes definidos lá no inciso 1º. Vocês deem uma lida lá que aqui eu estou passando mais uma visão geral. Bom, no inciso 2º está prevista a extraterritorialidade condicionada, que são, no caso, os crimes que o Brasil se obrigou a reprimir, seja por tratado ou por convenção. Segundo, os crimes praticados por brasileiro no estrangeiro, que é o que a gente está falando. E os praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou privadas, quando tiver no território estrangeiro e aí não sejam julgadas. Aqui a gente já vê que já tem uma condição. Se for praticada na aeronave ou embarcação brasileira, no território estrangeiro, não pode ser julgada lá, porque se for julgada lá, o Brasil já não vai aplicar a lei brasileira. Beleza? Bom, no parágrafo 1º vai estar lá uma das principais diferenças da extraterritorialidade incondicionada para a condicionada. Voltando aqui o exemplo que eu dei. A Dilma vai lá para a Argentina, o cara sai daqui, brasileiro sai daqui e vai lá querer matar a Dilma. Não consegue, é só uma tentativa de homicídio. É preso lá na Argentina, vai ser processado e julgado lá. Ele vai ser processado e julgado aqui também? Vai, o cara foi burro, né? Foi pra lá, querer sair daqui pra lá, cometeu o crime aqui, cometeu o crime lá. Na extraterritorialidade incondicionada, não importa que o cara seja condenado ou não no outro país. Aqui vai ser aplicada a lei brasileira. Importante agora, independentemente de ele estar ou não no Brasil. Ou seja, ele foi preso lá, o Brasil não precisa trazer ele para cá para processar ele aqui. Ele vai ser julgado a revelia mesmo. Ah, mas o cara vai ser condenado 2 vezes, isso não é um bis in idem, não. Mas o cara é burro, foi sair daqui, foi para lá, foi fazer besteira. Paciência, é uma exceção ao princípio do não bis in idem. No parágrafo 2º, ele vai trazer todas as condições da extraterritorialidade condicionada. Primeiro, diferentemente desse caso que eu falei, da incondicionada, na condicionada o agente tem que entrar no território brasileiro. Ele só vai ser aplicado a lei brasileira se ele estiver no território brasileiro. Segundo, tem que ser o fato punido também, tem que ser punível também no país onde ele praticou o ato. Por exemplo, se uma mulher está grávida aqui no Brasil, a gente sabe que o aborto no Brasil, como regra, é crime. Ela sabe que em determinado país aí é legalizado o aborto. Ela compra passagem, vai lá para outro país e tal, aborta lá e volta para o Brasil. Ela entrou no território nacional de novo. Mas ela vai ser processada e julgada aqui? Não. Por quê? Porque no outro país não é crime o aborto. É o que
a doutrina chama de dupla tipicidade. Na extraterritorialidade condicionada, tem que ser crime aqui e tem que ser crime lá onde praticou o ato. Terceiro, tem que estar os crimes incluídos entre os quais a lei autoriza a extradição, no caso a lei brasileira autoriza a extradição. Quarto, o agente não pode ter sido absolvido ou não ter cumprido pena no estrangeiro. Essa é outra diferença para a extraterritorialidade incondicionada. Enquanto nela não importa se o agente foi condenado ou absolvido, aqui não, na condicionada o agente não pode ter sido absolvido ou ter extinta a punibilidade ou sido perdoado por qualquer motivo. Bom, essas são as hipóteses da condicionada. O parágrafo 3º, lá do artigo 7º, ele vai trazer as hipóteses em que o brasileiro é vítima e o estrangeiro é que vai cometer o crime contra o brasileiro lá fora. Para ser aplicada a lei brasileira, vão ter que ter satisfeitas todas essas condições que eu acabei de falar, bem como o cara está no território brasileiro e o país dele não pediu a extradição dele, ou se pediu, o Brasil negou. Por que isso? Porque se o crime foi praticado lá fora, é muito mais fácil o país dele processar e julgar, colher provas e tal, do que o Brasil, que não tem acesso à cena do crime, que não tem provas para mandar buscar, então é muito mais trabalhoso. E segundo, além de todas as condições, o ministro da Justiça tem que pedir. Bom, pessoal, é isso. Eu trouxe aqui algumas questões para a gente fazer aqui sobre o tema. Espero que tenham ficado alguma coisa aí. Vou deixar as questões aqui na tela e vou comentando, beleza? Bom, pessoal, essa questão aqui vai trazer a questão da extraterritorialidade incondicionada, prevista lá no inciso 1º do artigo 7º. Ela vai trazer aqui duas hipóteses de crimes cometidos no estrangeiro em que a lei brasileira vai ser aplicada ou não. A primeira hipótese é do agente que comete o crime contra a administração pública, estando a serviço dela. E a segunda hipótese é do agente que comete o crime contra o patrimônio ou a fé pública da União, de empresa pública ou sociedade de economia mista. Essas hipóteses aqui estão previstas lá nas alíneas C e B, respectivamente, do inciso 1º. No final, ele vai trazer que se a conduta do agente for lícita lá no país onde foi praticado o crime, ou se, sendo ilícita, teve extinta a punibilidade dele, se isso é irrelevante para a responsabilização dele aqui no Brasil. Isso é verdade, porque, como a gente viu, não tem nenhuma condição para ser aplicada a lei brasileira nessas situações do inciso 1º. Não importa se ele foi condenado ou não, ou se está extinta ou não a punibilidade dele. Outra coisa que poderia gerar dúvida no pessoal era essa de brasileiro ou não. Na extraterritorialidade incondicionada, independentemente do agente ser brasileiro. A única exceção é lá na linha D, que fala do genocídio, que tem que ser se o cara for brasileiro. E ainda assim, fala que ou se a pessoa tiver domicílio no Brasil. Nessa hipótese, se tiver domicílio, aí já também não importa se é brasileiro. Beleza? Então a questão tá certa, porque não importa se o agente for brasileiro ou não. Se ele cometer um desses crimes aí, não importa se ele foi condenado ou absolvido, vai ser processado aqui no Brasil. Bom, pessoal, essa questão do CESP mais fácil aqui que eu trouxe vai dizer que tanto na extraterritorialidade incondicionada quanto na condicionada, para ser aplicada a lei brasileira, o cara vai ter que estar no território nacional. Bom, como a gente já viu, que eu falei no vídeo, não é verdade, está errada essa questão. Só na extraterritorialidade condicionada é que precisa a pessoa entrar no território brasileiro. Eu dei o exemplo lá da Dilma, que foi para a Argentina. O cara, mesmo estando preso lá, ele vai ser processado aqui. Vai ser réu no processo daqui, independentemente de qualquer coisa. Beleza? Valeu. Então, tá errada. Bom, pessoal, dá uma olhada nessa questão aqui. Ela fala que um cidadão brasileiro foi para a Argentina, praticou um genocídio lá. E lá foi condenado a cumprir pena de 8 anos lá de prisão. Depois que ele cumpriu a pena, ele voltou pro Brasil. Aí vão falar as opções. A letra A vai dizer que a lei brasileira só seria aplicada se ele não tivesse sido condenado na Argentina. Está errada, porque a gente já sabe que isso é uma hipótese de
extraterritorialidade incondicionada e independe de ser condenado ou não no estrangeiro. Na letra B, ele vai falar que se ele tivesse sido absolvido, ele não poderia ser julgado pelo Brasil. Está errado também pelo mesmo motivo que eu acabei de falar. Não importa se ele foi condenado ou absolvido. A C, que está certa, vai falar que ele pode ser condenado novamente aqui no Brasil e se a pena aplicada no Brasil for superior àquela, vai ser atenuada. Está certo? Está lá no artigo 8º do Código Penal. Então, a resposta C. Valeu? Bom, pessoal, vamos aqui para a última questão do CESP de 2011, da Defensoria do Maranhão. Ela quer saber qual é a opção correta. Vamos analisar aqui. A letra A vai falar que a lei brasileira vai ser aplicada, embora para os crimes cometidos no estrangeiro, aqueles contra a vida do presidente da República, salvo se ele tivesse sido condenado no estrangeiro. A gente já viu que está errado. Lembra aí do exemplo da Dilma que foi para a Argentina. Se ele for condenado lá, não importa. O Brasil também tem interesse de condenar ele aqui. A B diz que a lei brasileira pode ser aplicada, embora cometidos no estrangeiro, os crimes contra a administração pública praticados por quem esteja a seu serviço, exceto se for absolvido. A gente já viu que está lá no inciso 1º do artigo 7º, não importa se ele é absolvido ou não. Na incondicionada, pode ser julgado tanto lá como aqui. A C diz que a lei brasileira pode ser aplicada nos crimes cometidos no estrangeiro, para os crimes de genocídio praticados por brasileiros, mas não os praticados por estrangeiro, ainda que residentes no Brasil. Está errado, porque lá a lei não fala em residente, fala em domiciliado. Então não é a C. Vamos para D. Os crimes praticados no estrangeiro, em embarcações brasileiras mercantes, ficam sujeitos à lei brasileira, desde que, entre outras condições, não sejam julgados no estrangeiro. Essa é a certa. Trata-se de uma extraterritorialidade condicionada, que dentre aquelas outras todas as condições do parágrafo 2º tem essa, de que a pessoa não pode ter sido julgada lá no estrangeiro. Então, é a D. Valeu! E aí, galera, beleza? Finalizando aqui o primeiro vídeo do Bora Falar Direito. Espero que eu tenha conseguido clarear o entendimento aí para vocês, para quem tem dúvida. E é isso, se tiver ficado alguma parte aí que eu falhei, vão desculpando aí. Nos próximos eu vou tentar melhorar. É assim, a gente vai evoluindo cada vez mais. E valeu pela força. Se gostaram, dê uma curtida aí, deixe nos comentários. Valeu!